pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo do Diário do TST para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai tratar de um assunto simples, mas muito importante para o dia a dia do técnico de segurança do trabalho. Antes de a gente falar do vídeo propriamente dito, entrar no detalhe, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar o vídeo. Bom, no vídeo de hoje nós vamos tratar de como elaborar um procedimento para a segurança do trabalho, né? Ou um procedimento de forma geral. Por que elaborar um procedimento? Por que nós temos que escrever ou documentar ou colocar de alguma forma registrar esse procedimento? Primeiro que nós estamos dentro de um mercado, dentro de uma era industrial onde a gente tem várias normas sendo implementadas. Inclusive, eu no canal tenho um vídeo que fala de 5 dias de implementação, 5 dicas de implantação e implementação de um sistema de gestão integrado. E o vídeo de hoje vai tratar justamente de uma parte disso, né? Tem as 5 dicas lá, você vai lá, assiste, comenta, curte, né? Compartilha. E aqui a gente está falando de uma parte desse sistema de gestão integrado. E para que você possa levar os seus funcionários a executar a mesma tarefa de maneira repetida, você tem que adotar um procedimento. Você tem que elaborar um procedimento. E você tem que treinar essas pessoas nesse procedimento. Então é muito importante que você, na área de segurança do trabalho, elabore esses procedimentos. São para tudo que tem na segurança do trabalho? Não. Você vai julgar aquilo que é mais importante, aquilo que os colaboradores têm mais dificuldade, aquilo que precisa ser evidenciado de uma maneira mais rígida, não rígida, né, mas ser mais evidenciado, para que todos possam ter as mesmas atitudes sempre. E como é que eu faço isso? Primeiro, né, você tem que ter um cabeçalho. Então lá no cabeçalho você vai colocar o título do seu procedimento, no cabeçalho você vai colocar a data que ele está sendo elaborado, quem é que está elaborando, quem está aprovando, quem que está, qual a revisão que ele se encontra, se é na revisão inicial, se já teve algumas revisões nesse procedimento, e quais são as datas dessa revisão. Então você vai fazer um cabeçalho lá. Depois que você fez o cabeçalho, você vai ter eu vou sugerir para você que você coloque alguns passos ali para que você possa escrever. E aqui eu anotei aqui para não esquecer, mas você vai colocar dentro do seu procedimento. O que eu vou falar para você não são todos os campos obrigatórios, mas são campos que você vai ter uma efetividade e uma eficácia na aplicação do seu procedimento no seu dia a dia. Então, primeiro, objetivo. Para que foi desenvolvido? Qual é o motivo deste procedimento? Então, qual é o objetivo? Então, se eu estou falando de trabalho em altura, o procedimento tem como objetivo regulamentar as atividades realizadas em altura. Isso é um objetivo, né? Então, é muito importante você definir esse objetivo. Segundo, campo de aplicação. Tem alguns procedimentos que você vai adotar para a empresa toda. Então, você vai colocar campo de aplicação em todos os departamentos, todas as áreas, enfim. Você vai dizer aí a maneira, você vai definir como é que você vai escrever isso. Então é importante você dizer onde que está sendo aplicado esse procedimento. Se é numa área específica, se é na empresa toda, enfim. Qual é a área, o campo de aplicação deste procedimento. Depois, eu vou colocar no terceiro tópico quem são os responsáveis. Então lá nos responsáveis você vai dizer qual é a função, e eu vou falar o porquê da função, né? Qual é a função que está atrelada a esse procedimento e qual é a responsabilidade dela nesse procedimento. Então, eu vou colocar lá, no exemplo que eu dei de trabalho em altura, eu vou colocar responsável, técnico em segurança do trabalho. Qual que é a responsabilidade dele? Por exemplo, liberação de trabalho em altura. É uma das atividades do técnico. Então você vai definir isso nesses responsáveis. Então, lá você vai dizer o que cada um tem como responsabilidade dentro do procedimento. Não é dentro da empresa, é dentro daquele procedimento em específico. Vale lembrar isso. Depois, você vai colocar
termos e definições no quarto tópico. Então você vai definir, dentro do procedimento, pode existir algumas palavras, alguns termos, algumas siglas que não é fácil o entendimento de todos. E o procedimento tem que ser elaborado para que todos possam ler e entender. E aí você pega essas palavras que não são do entendimento de todos e define, coloca uma definição. Por exemplo, pode ser que no seu procedimento de trabalho em altura vai ter lá CIPA, sigla CIPA. Né? Quem atua na área da segurança do trabalho e quem é técnico de segurança do trabalho sabe o que significa. Mas de repente uma outra pessoa que vai utilizar esse procedimento pode ser que ela não saiba o que significa CIPA. E aí você coloca lá, CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Você vai deixar claro isso para as pessoas. Então esse é o quarto tópico. O quinto tópico, você vai descrever o procedimento. E aqui eu vou salientar ainda um bônus, né? Colocar algo a mais aí. Procedimento e instrução de trabalho. Então o quinto tópico vai ser a sua receita de bolo. Gustavo, procedimento e instrução de trabalho é a mesma coisa. Não, são diferentes. Procedimento, ele vai te olhar de uma forma mais abrangente, né? Ela vai te dizer o que você tem que fazer, vai ter a receitinha de bolo, mas de uma forma mais abrangente. A instrução de trabalho, ela é mais detalhada, ela é mais específica. Inclusive, na instrução de trabalho, é comum as empresas utilizarem fotos, vídeos, demonstrando como deve ser realizada aquela atividade. Então é importante você olhar para esse procedimento e ver se você vai, no título, colocar como procedimento, como algo mais abrangente e como uma receita de bolo, ou se você vai detalhar isso e você vai entrar na especificidade e colocar como instrução de trabalho. Lembrando que em instrução de trabalho você pode colocar foto, você pode colocar vídeo, você deve, inclusive, mencionar quais ferramentas, quais EPIs vão ser utilizados. Então você vai colocar cinto tipo paraquedista, com talabarte duplo, trava-queda, capacete. Você pode mencionar, inclusive, o modelo do capacete que você tem, o tipo de cinto, sapato de segurança. Você pode mencionar se é sapato de segurança tipo com bico de aço ou com bico de PVC. Então você pode chegar nesse nível de detalhe, dependendo da sua organização, da sua empresa. Então é bom você, na hora de descrever esse procedimento, ver se vai ser um pouquinho mais para procedimento ou se vai ser mais detalhado para instrução de trabalho. Então esse é o quinto tópico do nosso procedimento. Depois, você pode colocar no sexto tópico os anexos. Então se você tem algo a colocar como anexo nesse procedimento, você coloca lá no sexto tópico. E aí você vai colocar o que como anexo? No exemplo que eu estou dando, você pode colocar a ficha de permissão de trabalho em altura como anexo desse procedimento ou como anexo dessa instrução. Então vai também, de novo, dar características da sua empresa e da cultura da sua empresa, como é que você realiza isso. Então você vai colocar lá no anexo o modelinho da PT ou da permissão de trabalho em altura. Então esse é um exemplo. E depois, no final, no item 7, você coloca o índice de revisões. Por que o índice de revisões? Para saber como que evoluiu essa instrução de trabalho, esse procedimento ao longo do tempo. Você começou no zero, então normalmente você coloca... E a revisão também pode ser zero, pode ser letra com número, tanto faz. O importante é você identificar esse procedimento com um número e uma revisão, né? E o número vai lá também lá no cabeçalho. E aí na revisão você vai colocar lá, dia tal, elaborado por Gustavo, emissão do procedimento. Revisão 1. Então aí você coloca lá, revisão 1 aconteceu no dia 6 de fevereiro, foi elaborado pelo Francisco e o motivo da revisão foi acrescido ou foi alterado o formulário da permissão de trabalho, do anexo 1. Esse é um exemplo de motivo de revisão. E aí você vai ter o histórico das revisões. Quantas revisões você tem que manter ali? Eu sugiro no máximo não, né? Eu sugiro em torno de 3 revisões, né? Então 3 itens de revisões. Se você quiser deixar aí
conforme ela vai revisando, vai aumentando e você vai deixando, também pode, fica a seu critério. Mas o importante é você elaborar o procedimento, que nós demos de exemplo aqui, trabalho em altura, trabalho com eletricidade, manutenção, espaço confinado. É importante você elaborar esse procedimento, divulgar esse procedimento e treinar os envolvidos. Vou treinar a empresa inteira? Não. Você vai chamar as pessoas que estão envolvidas com aquele procedimento, os responsáveis por aquele procedimento e as pessoas que vão executar atividades que utilizam desse procedimento e treinar essas pessoas, capacitar essas pessoas nesse procedimento. É muito importante nos dias de hoje. As empresas estão deixando de lado de utilizar procedimentos escritos e está errado? Não. Não, porque a nova norma, as novas versões das normas ISO, por exemplo, elas não exigem mais procedimentos documentados. Ela exige uma informação documentada. De como você vai documentar, fica a critério da empresa. Mas é sempre importante, é sempre saudável você poder evidenciar de alguma forma. Não necessariamente precisa ser em papel, tá? Vamos utilizar das nossas tecnologias. Hoje você tem uma rede de computadores, tablet, celulares que as empresas acabam utilizando dentro das organizações de uso de tecnologia. Se você tem dentro da sua empresa, utilize isso. Se você não tem, utilize o papel e faça da maneira que a empresa está acostumada a utilizar os seus documentos e as suas informações. É importante você colocar isso para dentro da empresa, porque você começa a padronizar e aí você consegue diminuir riscos de acidentes e incidentes também. Bom, eu fico por aqui. Mais uma vez, não esquece de se inscrever, comentar, compartilhar e curtir esse vídeo. Eu fico por aqui mais uma vez e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Até mais!